Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua santa presença e nos colocamos, meu Pai, ao Teu dispor. Nosso desejo é que o Senhor venha nos acrescentar em sabedoria e entendimento, para que a gente venha tomar, meu Pai, as decisões mais acertadas, dentro daquele contexto que o Senhor espera da gente, dentro da Tua justiça, dentro do Teu amor, dentro da Tua presciência. Que o Senhor venha, Espírito Santo, nos dar toda a direção necessária para extrairmos desse texto muito aprendizado, muito conteúdo. E que isso venha nos avivar e nos renovar. Que isso venha nos solidificar. Que, além disso, meu Pai, sejamos capazes de passar esse conteúdo para outras pessoas, para que elas possam também conhecer a grandeza do Senhor e a grandeza da sua misericórdia. Que desde já, meu Deus, o Senhor venha repreender todo espírito contrário à meditação da gente, todo espírito contrário ao nosso crescimento espiritual. E que o Senhor esteja velando, meu Pai, para que o nosso aprendizado seja de fato, segundo todo o seu entendimento. Que a tua palavra esteja dentro da gente, escrita na nossa alma. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos por esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém, povo lindo. Vamos começar hoje, dando continuidade ao livro de João. A gente parou da última vez no capítulo 1, mas tem algumas observações, pessoal, que eu acho interessante que façamos ainda sobre o capítulo 1. Coisas que eu percebi depois e eu acho que vale a pena a gente dar uma passadinha lá de volta. Deixa eu ver aqui. Primeira coisa que eu acho válida a gente comentar é que nesse livro não é de fato relatado detalhes sobre o batismo do Senhor Jesus. Me lembro que até a colega aí, na hora ela estava fazendo comentário, e ela leu uma passagem, e ela falou, poxa, isso aqui não pode ser possível. Que foi assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia. Mas o que acontece? João ele vai fazendo uma sequência de relatos onde ele pula o batismo do Senhor Jesus. Na verdade, o batismo não é citado aqui. O que é citado é o testemunho de João Batista a respeito do batismo de Jesus. Então, a gente voltando no verso, capítulo 1, no verso 29, a gente vai ter o seguinte. Cadê aqui mesmo? Exatamente. Verso 29, né? Dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus está indo a ele, necessariamente não está indo para ser batizado. Ele já foi batizado e ele está retornando daqueles 40 dias de jejum no deserto. Então, quando ele retorna, aqueles 40 dias já aconteceram. E aí vem João ver Jesus passando e ele fala para os seus discípulos, olha, eis ali, e aí ele cita essas palavras, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vai relatando, né? É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, então esse daqui é o que se refere, isso aqui é o que se refere ao batismo de Jesus no livro de João. O testemunho de João, para não se confundir, o livro de João, mas o testemunho de João Batista. O testemunho de João, dizendo,
vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. Então, as coisas vão acontecer, como no resto do texto aí do João, né? Imediatamente, naquele dia, não sei o que, sim, vai acontecer dentro desse prazo. Por quê? Porque não está acontecendo aqui o batismo, né? E isso parece que não ficou bem entendido da última vez. O batismo já aconteceu, já houveram os 40 dias, já houve a tentação de Cristo, e agora ele retorna do deserto, tá bom? Outra coisa que eu acho interessante a gente pontuar é justamente que, eu até tinha afirmado isso, que João, discípulo, e André, eles teriam visto o batismo de Jesus, mas não. O que eles realmente vão obter é o testemunho de João, o testemunho de João Batista. Quando o João, discípulo, e André, eles estão passando por esse momento, né? Quando eles estão aqui, na verdade, eles saíram de lá da Galileia, eles saíram de Betsaida, que é onde eles moram realmente, né? É onde eles trabalham, melhor dizendo, que a morada provavelmente é em Cafarnaum. Então, eles saem de lá em busca do João mesmo, do João Batista. Por quê? Porque ficou notória aquela história, né? Ficou famosa, né? A história de que havia um pregador no deserto que estava anunciando a volta do Messias e batizando as pessoas para a remissão de pecados, aquela coisa toda. Então, eles vêm interessados nisso, tá? E eles encontram o João. Quando eles encontram o João Batista, eles realmente vão ficar por ali um tempo, e aí vai se ter a referência aqui como se eles fossem discípulos de João Batista. Mas necessariamente eles não são seguidores, tanto que eles vão voltar novamente para Betsaida, tá? E aí a gente vai ver isso. Respondeu-lhe no verso 39, ou melhor dizendo, 39 não. Cadê? No verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então, eles não têm realmente uma experiência com o Senhor Jesus, eles não viram o batismo do Senhor Jesus, provavelmente eles foram lá, foram até batizados realmente por João Batista, mas não têm aquela experiência do batismo com o Senhor Jesus. O que eles ouvem é o testemunho de João. A partir do testemunho de João, eles começam a seguir Jesus. E que não é, nesse exato momento, o seguir Jesus como discípulo. Eles seguem Jesus procurando conhecer mais Jesus. E é isso que a gente vê no verso 37. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes ou onde habitas? Onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Necessariamente, isso ainda não é o chamado do Senhor Jesus. Necessariamente ainda não é. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, só aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então, eles aqui, né, só vão estar nesse momento, eles não vão estar ainda seguindo o Senhor Jesus, e eles vão onde Jesus mora. Pessoal, Jesus, ele está junto com João Batista no deserto. Provavelmente, nesse momento, Jesus, ele está morando em cavernas, no deserto da Judéia. Então, ele vai lá e mostra, olha, onde eu estou é isso aqui. Passa lá um tempo, bate um papo, conversa, mas provavelmente, né, pelo que o texto distende aqui,
não é esse o momento ainda em que esses 2 discípulos se tornarão seguidores, mas eles já são aceitos. Quando eles seguem, talvez até meio que sorrateiros, né? Seguindo o Senhor Jesus assim, de longe, o Senhor Jesus percebe, o que vocês querem? Ah, não, na verdade é que a gente quer conhecer mais o Senhor. Ah, tá, tudo bem, então vem. Bate um papo, e depois eles voltam para as atividades deles, porque eles tocam lá o trabalho junto com o pai, tá? No caso, o Zebedeu, que está lá trabalhando no ramo da pescaria, atividade pesqueira, ok? E aí ele vai chegar e vai dizer o seguinte, ele achou primeiro o seu próprio irmão, verso 41, falando a respeito de André. Simão, a quem disse, achamos o Messias, quer dizer, Cristo. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Ainda também não temos o chamamento de Pedro. Eles apenas estão se conhecendo, tá? Vai acontecer o chamado, vai, mas esse ainda não é o momento. Outra coisa que eu gostaria de sinalizar, pronto, aí o que acontece? Aí a gente vai ver aqui, verso 43, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia. Então, ele estava onde? Estava ali na região de Betânia, que não é a Betânia de Lázaro, né? Ou Betabara, tá certo? Aquela região ali. Tanto um termo como o outro, Betânia e Betabara, significa lugar de passagem. Tá? Então, era um lugar onde o João Batista havia permanecido por ser propício para que ele estivesse ali batizando as pessoas. Um lugar propício para ser facilmente achado, tá? E onde o rio tinha um volume de água tal que permitia que eles entrassem dentro da água para serem batizados sem violência de rio ou sem sequidão de rio. Então, era um lugar específico para aqui, tá bom? Então, Jesus ele está andando por ali com João Batista. Na verdade, não que ele esteja andando com João. João está lá cumprindo o papel dele e Jesus está ali pelas redondezas. Acabou de ser batizado faz aí uns 40 dias, um pouquinho mais, né? 40 e poucos dias, está andando por ali e aí ele decide, não, agora eu vou para a Galileia. João Batista continua por lá e Jesus segue. Nisso que Jesus segue, na Galileia, aí ele vai encontrar aqui com Filipe, a quem ele disse, segue-me. Aqui a gente vê um primeiro chamamento de verdade. Eu, particularmente, fico com um pouco de dúvida de quem realmente foi o primeiro discípulo a ser chamado depois que eu vejo isso aqui. Porque, para mim, sempre o primeiro discípulo tinha sido Pedro. Mas aqui, vendo esse texto, eu já fico um pouco confusa. Sinceramente, se alguém tiver aí algo a acrescentar, pode falar. Porque ele, sim, nesse momento é que fala, olha, encontrou Filipe a quem disse, segue-me. Não teve conversa, não teve muita história, e Filipe provavelmente não seguiu de imediato. Por quê? Porque Filipe ainda foi se encontrar com um amigo dele. Olha lá. Ora, Filipe era de Betsaida lá no norte da Galileia, no norte do mar, como é o nome? De Tiberíades. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Então, está situando aonde nesse momento Jesus está. Então, ele estava em Betabara e agora ele está lá em cima. Então, vou pegar um mapinha aqui para a gente dar uma visualizada legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é esse. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Sim. Pronto. Então, vou só ampliar aqui um pouquinho. E aí a gente vai ter aqui, ó, Betabara,
nessa região aqui, que também é chamado de Betânia, a depender da versão que você vai estar usando, Betabara vai estar sendo citado com Betânia, mas não é essa Betânia aqui, ó, de Jerusalém, próxima a Jerusalém. Essa Betânia aqui, próxima a Jerusalém, era onde morava Lázaro, tá? Jerusalém aqui ficava relativamente próximo, tá certo, do Rio Jordão, onde João Batista estava. Por isso, inclusive, os fariseus ficam mandando de quando em quando, né, seus discípulos para irem lá inquirir João. Então, é um local relativamente próximo, tá bom? Essa região aqui toda é um deserto, tá? Essa região é um deserto, que é chamado de deserto da Judéia, e provavelmente foi por aí que Jesus peregrinou, né, aqueles 40 dias. Então, está aqui por perto. Então, ele decide, olha, agora vou para a Galileia. E a Galileia está cá em cima. Betsaida provavelmente é aqui, não se tem muita certeza, tá, pessoal? De onde é Betsaida. O que os estudiosos acreditam é que seja ao norte do Mar da Galileia, certo? Ou Tiberíades, como a gente sabe também. Tá? Então, pronto. Aí ele sai de lá e vem para cá. Pronto. Quando ele chega aí, ele encontra Filipe, né? E aí o texto fala, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Então, eles estavam aí, André e Pedro trabalhavam aí, né? Betsaida era famosa pelo seu mercado pesqueiro. Eles trabalhavam juntos com João, discípulo, e o Tiago, que eram os filhos lá do Zebedeu, não é isso? E, portanto, que era o dono lá da empresa pesqueira, e todo mundo trabalhava junto ali, ok? Quando ele chega aí, é possível, tá? Que junto com Filipe e Natanael, Jesus reencontre com os demais discípulos, e aí ele faz o chamamento que não é citado aqui em João, tá? Não é citado, mas aí provavelmente ele já vai chamar, olha, Pedro, me segue, ó, João, me segue, Tiago, André, e aí vai acontecer, pelo menos o chamamento de mais 4 apóstolos, fora Filipe e Natanael. E vamos abrir uns parênteses aqui para o Natanael. Como eu falei da última vez, Natanael, por muitos estudiosos, é considerado o mesmo Bartolomeu, mas também por outros tantos estudiosos. Há quem diga que eles não têm correlação nenhuma e que necessariamente Natanael não foi um discípulo do Senhor Jesus. Ele vai aparecer mais uma vez aí ao longo do texto, mas necessariamente ele não foi um dos 12. Poderia ser um dos discípulos, que houveram muitos seguidores do Senhor Jesus, mas não necessariamente um dos 12. Ele não é citado, né? Quando é citado o nome dos discípulos, não aparece Natanael, aparece Bartolomeu. Pela proximidade de Bartolomeu com Filipe, o pessoal sempre comenta, não, Bartolomeu pode ser Natanael. Por quê? Porque eles eram amigos, e aqui o texto deixa isso claro. Antes mesmo de Filipe seguir o Senhor Jesus, ele vai conversar com Natanael, que é amigo dele. Olha, encontramos o Messias. Tá? Então, aí, era outro ponto que eu queria esclarecer. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu anotei. É só isso aí mesmo, pessoal. Se alguém tiver mais algum comentário a fazer, fica à vontade, viu? Se não, então vamos para João capítulo 2. E aí a gente vai ter assim. E no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Que terceiro dia seria esse? Terceiro dia após o encontro de Natanael e Jesus. Ou Jesus e Natanael, seja como for. Então, terceiro dia contando a partir desse momento, tá? Houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. Então, aqui a gente já vai ter duas coisinhas bem interessantes para a gente observar. Primeiro, era um casamento provavelmente de pessoas próximas à família de Jesus. Por quê?
Porque a mãe dele já estava lá, o casamento nem começou, mas a mãe dele já estava lá. Para quê? Eu imagino que ela estivesse ajudando na coordenação, né, na arrumação das coisas do casamento, né, nos preparativos. Eu imagino que eram pessoas tão próximas que ela estava lá para dar esse suporte, esse auxílio. Tanto que quem percebe que o vinho acabou é ela. Quem vai dar conta de arranjar mais vinho é Maria, né? Então, ela deve estar lá ajudando o pessoal de alguma forma, tá bom? Então, e também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. Bom, aqui já fala de discípulos. Se ele está falando de discípulos, no mínimo, a gente vai perceber aqui Filipe e Natanael, no mínimo. Lembrando que Natanael necessariamente não era um dos 12. Tá? No mínimo já tem esses dois, mas é muito provável que já esteja aqui também Tiago e João, André e Pedro. Então aí a gente já vai ter 6 discípulos. Talvez, pessoal, já tenham todos os demais aqui reunidos. O lapso de tempo não é entre esses fatos, não é tão detalhado para a gente, porque houveram outros discípulos que foram chamados aqui por essa região. Na verdade, todos eles foram chamados da Galileia, né? E ele está justamente aqui nessa região. Então, é possível que houvessem apenas 2, é possível que houvesse apenas 6 desses discípulos aí, que nós já estamos comentando. Mas, enfim, havia discípulos com ele. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. E Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu para fazer contigo, né? Ou que tenho eu para contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse verso é extremamente famoso, né? E todo mundo usa ele para dizer, olha como ele trata a mãe como se fosse um ser humano qualquer, e nada de especial, né? Uma forma até de combater a adoração a Maria, como se ela fosse uma divindade. É muito usado esse texto aqui como argumento para isso. Mas não é necessariamente que ele lhe falte com respeito ou lhe trate com inferioridade. É só um hábito daquela região, um hábito daquela cultura, tá? Então, hoje, eu, particularmente, quando chamo minha mãe, eu me refiro a ela como minha mãe ou senhora, né? Eu não chamo de Dona Bia, Beatriz, não, chamo desse jeito. E não chamo de você também. É da minha cultura. Se você for ver os meninos mais jovens, aí já chama de você, já chama de coroa, já chama de velho, não sei o quê. Entendeu? Então, é da cultura. Então, naquele momento, chamá-la de mulher fazia parte da cultura. Não quer dizer que ele destratou a mãe. Fala aí, Maiana. Até também para causar aquele desapego, porque vai chegar uma hora aí que já está próximo, pelas narrativas, que ele vai morrer, e se ele tratar ela com muito apego, ela vai sofrer bastante. E isso causa até uma barreira, assim, de certa forma, entre os dois. Na hora que ele partir, ela não vai sentir tanto impacto. Dizem alguns estudos que eu vi. Outra coisa que eu acho interessante, o vinho acaba, em vez dela procurar o noivo, ou os pais do noivo, para ir providenciar mais vinho, ela procura Jesus. Por que, na cabecinha de vocês, ela faz isso? Quem teria aí alguma coisa a falar? Ela, para mim, ela queria... Tá me ouvindo hoje? Nossa! Ela queria instigar os milagres já, porque ela já sabia qual era o... Como é que fala mesmo a palavra? Propósito. O propósito de Jesus. Então, é como se fosse um milagre pequeno. Eu pensei assim, na minha cabeça, entendeu?
E aí eu ia falar outra coisa, mas depois eu falo, acho que mais na frente, sobre a Tá bom. Estália. Tá bom. A gente ouviu você tão bem que até o ventilador a gente ouviu mais uma vez. Não é indicação, esse ventilador é uma perturbação. Mas vamos lá. Aí, pois é, pessoal, eu não sei lhes dizer direito o porquê, mas algo dentro da Maria já sinalizava para o fato de que era momento do Senhor Jesus ser manifesto na cabecinha dela. Isso já era algo que estava determinado, entendeu? Não sei se revelação do Espírito Santo, não sei se intuição de mãe, né? Enfim, ela era mãe. Não sei, eu não sei, mas fato é que ela sabia que Jesus podia resolver. Não se preocupou em mandar. Bom, se ela estava lá na administração, na organização da festa, ela sabia muito bem onde providenciar mais vinho, etc. Por que Jesus? Né? O primeiro milagre de Jesus em transformar água em vinho é extremamente simbólico, não é a palavra certa que eu queria dizer. Mas eu não acho um outro termo agora no momento, né? Se souberem aí, pode falar. Mas é um simbolismo que existe nesse ato que prenuncia o Senhor Jesus, tá? Que anuncia o Senhor Jesus e o propósito dele de fato, tá certo? Quando a gente vê... Fala, Adriana. Já que hoje está me ouvindo, vou aproveitar. E Você desligou o ventilador? Não, a gente acabou de ouvir. não, eu esqueci que ia falar. Difícil. De um segundo para o outro. Rapaz, está ficando pior. Ô, menina, isso sumiu da minha cabeça. É uma coisa importante para mim, não sei para vocês. Sobre o milagre. Ai, quando eu lembrar, eu volto. Quando eu lembrar, eu volto. Tá bom. Tá certo? Então, quando a gente vai ver essa manifestação desse milagre do Senhor Jesus, a gente vai perceber que há uma correlação com a vida espiritual de Israel nesse momento. Então, dentro do casamento, certamente a falta do vinho faria com que tanto os noivos quanto os pais deles passassem uma vergonha, um constrangimento, né? Uma certa desonra de estar no meio de uma festa e não poder servir adequadamente os seus convidados. Quando o Senhor Jesus vai lá e transforma essa água em vinho, ele devolve a alegria, a paz e, inclusive, a honra para aquela família. Se a gente observar Israel estava num declínio espiritual, né? Estava numa decadência constante e provavelmente era dali para pior, né? Deus se irritou que até o templo mandou destruir, né? Foi destruído com o consentimento de Deus. Então, havia uma necessidade, uma sequidão espiritual. Havia ausência de uma espiritualidade dentro de Israel. A gente já sabe que o vinho representa, simboliza o próprio Espírito Santo. Não havia esse desenvolvimento espiritual dentro de Israel. Não havia essa busca. O que havia, na verdade, era algo que hoje nós chamamos de religiosidade, o cumprimento mecânico de algumas observâncias da lei. Ponto. Né? Não havia, na verdade, um rigor espiritual, era um rigor religioso. Não havia o zelo pelas coisas de Deus. Havia a prática sistemática
de algumas das ordenanças que estavam já descritas no livro, na Torá e no livro dos profetas. Quando Jesus vem com essa situação, quando ele transforma a desonra daquelas pessoas em honra, e nem chegou a ser uma desonra, porque parece que ninguém percebeu a falta do vinho. Quando acontece a honra, é a mesma coisa. Quando Jesus chega para Israel, ele vai lá, no momento de sequidão espiritual, oferecer justamente refrigério, esperança para aquelas pessoas. Muitos não aceitaram, enfim, mas muitos também aceitaram, tá? Então, Maria, ela se apercebe disso, tá? Como a Adriana aí comentou, Maria já deveria saber que esse seria o momento do Senhor Jesus, né, mostrar para o que veio, qual o seu propósito nessa terra. Eu acredito que ela tinha alguma intuição, coisa de mãe, mas fora isso, não faz nenhum sentido ela pedir para Jesus resolver. Jesus até aqui não tinha feito nenhum outro milagre, né? Em nenhum dos outros evangelhos fala de outros milagres. O primeiro milagre que realmente é realizado, né, que se tem como é que fala? Unanimidade, né, é justamente a transformação da água em vinho no casamento. Primeiro milagre, tá certo? Então, se esse é o primeiro milagre, Maria já sabia que deveria começar ali. E ele ainda fala, olha, não é esse o momento, não é essa hora. Até estava conversando com Maiana há pouco. Tudo bem, não é essa hora, mas por que ele fez? Aí eu falando com Maiana, não é essa hora naqueles minutos, nos 2 minutos seguintes já era a hora dele. E ele vai e faz. Ele não fez por causa de Maria, ele fez porque era o momento dele agir. Então, ele esperou o momento exato. Me foge a compreensão, porque agora é esse momento exato. Se alguém souber, fala aí. Agora é esse momento exato. Né? 5 minutos depois, 20 minutos depois, eu não sei, mas agora é esse momento exato. E ele vai e faz. Não é porque a mãe pediu, é porque agora era o momento dele. Jesus, como é revelado em João, ele tem consciência de tudo que está em seu redor e derredor. Ele sabe exatamente o momento de agir, ele sabe exatamente tudo que ele deve fazer. Então, ele não faz as coisas aventurando ou porque alguém pediu. Não, ele está fazendo porque aquilo tem que ser feito. Ange Maiana, Fernanda. Fala aí, Fernanda. Eu ia pontuar que ela não pediu para ele resolver. Eu estava vendo aqui em 2 versões, ela até pode estar com essa informação sugerindo, mas eu olhei em outra versão aqui que ela também não pede. Ela chega para ele e indica. Ó, em uma versão ela diz, eles não têm vinho. Na outra ela diz, deixa eu ver aqui para não falar errado, não tem vinho. E aí ele dá essa resposta que a senhora está se referindo, e esses 2 minutos depois, sei lá, né? O que pode acontecer? Eu vou até comentar uma coisa que está um pouquinho mais para frente. Há quem diga que esse momento da transformação da água em vinho represente também a questão da mudança, da nova vida. Porque ele pede as talhas que são usadas para a purificação dos judeus, que não diz até que nível de água elas estão cheias, se estão vazias ou se estão pelo meio. Diz que mandou encher até a boca. Há essas talhas, com o propósito que eles têm na cultura de receber as pessoas, lavarem as mãos, lavarem os pés, né? Então, entende-se que essas talhas poderiam ter água suja. E por que ele usaria essas talhas com água suja? O processo seria o processo para o qual ele teria vindo, que é uma nova vida para o povo. Então, essa transformação dessa água, que até então seria suja,
no melhor vinho, que na cultura era o servido por último, seria o novo nascimento dessas pessoas que estariam possivelmente, eu estou conjecturando, tá? Nesse declínio espiritual. A água suja representaria a condição espiritual desse povo, e o vinho, o melhor vinho, servido por último, representaria o novo nascimento, a nova vida desse povo. É uma especulação. Uhum. Maiana. Maiana. Oi. Pode falar. Pode ser também porque Jesus queria ver qual seria a reação dela. Se ela ia se intimidar e deixar para lá, ou se ela ia insistir, como ele fez com aquela mulher lá dos cachorrinhos, que ele insistiu, que ele falou que não veio para eles, e mesmo assim ela insistiu. Porque mesmo que ele fosse fazer um milagre, ela creu, ela não duvidou que ia acontecer, e ela não deixou aquilo servir de empecilho para aquilo que ela cria. Acho que cria ficou estranho, né? Vocês Não, entenderam. ficou certo. Eu concordo com isso aí. Concordo com essa questão de que até para acontecer o milagre, alguém tem que crer. Não bastava o Senhor Jesus crer. Alguém tinha que crer mais, e sem sombra de dúvidas era Maria, né? Não eram os serviçais que estavam lá enchendo as talhas de novo. Era Maria que estava esperando pelo milagre, e ela dá ordem aos serviçais, inclusive, olha, faça assim, faça assado, né? Prova de que ela estava lá na organização mesmo do negócio. Pode falar aí, Cristiane. Na Bíblia, na versão de hoje, na atualizada, né, na linguagem de hoje, fala assim, ó, Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Então, na realidade, ele sabia que ele tinha que fazer. Uhum. Concordo plenamente. E aí, vamos nessa. Peraí. Então, no verso 4, Jesus lhe disse, né, mulher, que tenho eu para contigo, ainda não é chegada a minha hora. Quando ele fala ainda não é chegada a minha hora, é porque ele sabe que a hora dele vai chegar. De fato, isso aí é uma certeza, a hora dele vai chegar. E sua mãe disse aos serviçais, tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Ela tinha certeza de que a hora dele era aquela. Por que que ela sabe? Essa, para mim, é uma incógnitazinha. Por que que ela sabe? Intuição de mãe ou o Espírito Santo tinha revelado a ela? Porque ele não tinha revelado a ela, com certeza. Tanto que ele dá um chega para lá. Não é ainda a minha hora. Né? Fica na sua que ninguém te bole. Então, ela deve ter essa compreensão de alguma forma, e ela já orienta os serviçais, né? Os empregados lá, olha, tudo quanto ele disser, obedeça. Vai dar certo. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. Na minha versão, King James, ela vai falar assim, do tipo usado pelos judeus para as purificações. Nas outras versões, né, a gente vai ter o seguinte, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em outra versão, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Ok. Como a Fernanda aí comentou, né, essas talhas, né, que seriam tipo grandes barris de pedra, onde conteria lá bastante água, a água tal que ele fala aqui, né, cada uma cabia 2 ou 3 metretas, seria em torno aí, cada metreta, em torno de 30 a 40 litros. Se a gente chegar no topo aí, né, dos 40 litros, se coubesse aí 3 metretas, então 40 vezes 3, 120 litros cada talha. Quantidade de água significativa. Então, eles pegavam essa água para lavar as mãos e poderiam, sim,
Lavar os pés não, viu, Fernanda? Era só as mãos. Os pés jogava no chão, jogava lá dentro. Não. E poderia, sim, usar aquela água também para lavar os utensílios. Não significa necessariamente que aquela água estava contaminada, que ela estava suja, que a pessoa chegava lá e lavava o rosto dentro daquela água. Poderia, sim, pegar com um pote, uma bacia e lavar-se do lado de fora. Não significa que realmente aquela água suja ficasse lá parada, tá bom? Então, não vamos pensar que dentro das talhas existia água suja. Duas versões aqui que eu estou lendo, né, de Almeida, fala que aquelas talhas, de fato, eram com águas para purificação. Aqui eu estou lendo aqui da King James, fala que eram talhas tipo, e não eram necessariamente as talhas da purificação, mas eram talhas tipo. Seja como for, as próprias da purificação, ou tipo, e que eu acho tipo mais adequado, porque se fossem realmente as talhas da purificação, parece que fica uma coisa meio irreverente. Você pegar aquilo para um propósito espiritual e transformar aquilo para que as pessoas possam tirar alimento dali, né? Uma forma de alimento. Então, eu realmente acredito que eram talhas tipo parecidas, tá? E que estavam lá reservadas na cozinha, né? Em algum lugar lá, onde os serviçais tinham acesso fácil, tá? As talhas da purificação deveriam ficar em um acesso fácil para os convidados. Eu penso que realmente são coisas distintas. Mas, enfim, eles estão lá, né? Se elas estavam cheias ou vazias, isso também não vem ao caso. O que é interessante é que o Senhor Jesus dá a ordem, enche as talhas. E quando essas talhas são cheias de tal forma que elas transbordam, né? Vamos lá para o texto. Verso 6, e estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. Isso aqui já denuncia, né, já dá para a gente fazer uma analogia sobre quando Jesus começa a operar, a provisão dele é abundante, tão abundante que a coisa transborda. Não é por limite, ele não dá as coisas por limite. Ele vai dando como ele é, de uma forma grande, de uma forma abundante, entendeu? Sem miséria. Então, vamos lá. Encheu as talhas, revelando, né, esse princípio de Jesus, o princípio de abundância. E ele lhes disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Então, não teve nenhuma palavra, não teve nenhum transforme-se, não teve nada. Só a fé de Maria e a obediência desses servos. Isso foi suficiente para que o que estava dentro de Jesus se tornar realidade na vida daquelas pessoas, que, diga-se de passagem, não era na vida da Maria e não era na vida dos serviçais, era na vida, inclusive, de outras pessoas, os noivos e seus familiares, que foram honrados através da fé de Maria. Podia ser uma amiga muito próxima, tá? Mas a fé dela fez uma diferença em todas aquelas vidas, tá bom? Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, o mestre Sala chamou o noivo e lhe disse, todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior? Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Então, o vinho que ele provou era de uma qualidade tal que ele ficou abismado. O vinho que foi
já servido antecipadamente, era um vinho bom. Mas esse, sem sombra de dúvidas, era melhor, tanto que ele chama esse vinho agora de vinho bom, o melhor vinho. E ele fica ali, né, como é que fala? Espantado. Por que você fez isso? Isso não é o normal. O que é interessante é que ele não sabia como aquilo tinha acontecido. Haviam pessoas que sabiam, mas o mestre, né, o mestre Sala, não, esse não sabia. E não importa se as pessoas olham para a gente e eles veem Jesus, mas eles têm que ver o resultado do Senhor Jesus na nossa vida, ainda que eles não reconheçam que aquilo ali é resultado através do poder de Jesus. As pessoas têm que olhar para a gente e ver um antes e depois. Assim como esse mestre Sala provou o vinho e viu, opa, houve um antes de Jesus e um depois do Senhor Jesus. Tem de haver essa diferença. Então, vamos lá. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. E aí, eu acho que vale mais uma coisinha para a gente ponderar. É o começo de milagres, o que reforça a ideia desse ser o primeiro milagre do Senhor Jesus. E ele manifestou a sua glória de modo tal que os discípulos creram nele. Vamos lá, no mínimo, a gente vai ter aí pelo menos 2 discípulos. Sendo que um desses discípulos seria o Natanael, e o Natanael, a gente já sabe que não precisaria ver um sinal desse tipo para crer no Senhor Jesus. Por quê? Porque ele já teve um sinal maior ainda e muito mais pessoal, que foi quando Jesus chega e revela para ele: eu te vi debaixo da figueira. E quando Natanael vê essa revelação, Natanael de pronto o declara como o rei dos judeus, como o rei dos reis, como o rei da glória, como filho de Deus. Reconhece a divindade do Senhor Jesus nele. Bom, então esse milagre realmente não era tão interessante para Natanael, era só mais um milagre, tá? Porque ele já tinha tido uma experiência muito mais forte. Para Filipe, sim, talvez fosse uma coisa muito interessante, mas o Filipe, também acredito que provavelmente era um menino novo, pela pureza dele, ele tinha confiado e acreditado em Jesus de cara, tanto que ele, depois de chamar Natanael, dizendo, olha, encontramos o Messias, né? Ele já revela para Natanael quem é, e chama Natanael, vamos junto, e começa a seguir o Senhor Jesus. Ok. Se tiver os outros 4 que a gente já citou, dali da Galileia, necessariamente de Betsaida, aí a gente já vai ter os irmãos, né? André e Pedro, Tiago e João. André e João, eles já tinham visto o testemunho de João Batista a respeito do Senhor Jesus. Nada de especial até aqui a respeito de Jesus. Se a gente for olhar o Tiago e o Pedro, também não tinham visto nada de especial, apenas o testemunho dos seus irmãos, porque eles não tiveram nenhum testemunho de João Batista. Estão entendendo? Então, quando eles veem o milagre manifesto, opa, é real. Esse daqui é o Filho de Deus. Esse é o Messias esperado. A gente já sabe que, de fato, os milagres tendem a acontecer para que fique provada a autoridade espiritual daquele indivíduo, né? Puxando para a atualidade, se a gente for para uma igreja evangélica, uma igreja protestante, é de se esperar que existam os milagres, porque essas igrejas acreditam no mover do Espírito Santo. E para que o Senhor Jesus tenha credibilidade, os milagres têm de acontecer através do mover do Espírito Santo. Se existe uma igreja onde não há milagres, nenhum tipo de milagre, qualquer pessoa de bom senso vai chegar e dizer, poxa, isso aqui não tem Deus nisso, não tem Jesus nessa história. Tem que haver os milagres,
né? Se hoje em dia é assim, naquele dia não era diferente, naquele tempo não era diferente. Então, os discípulos também tiveram de ver os milagres para que eles começassem a ter um desenvolvimento espiritual tal que, no futuro, seriam eles que iam operar esses milagres. Então, eles tinham que aprender isso agora, eles tinham que ver isso agora, e Jesus já começa a mostrar. Então, por isso que, para onde Jesus vai agora, vai ficar carregando os discípulos, justamente para que eles tenham esse aprendizado, esse discernimento de como é ser um discípulo de Cristo, né? De como é ser um ganhador de almas, um cuidador de almas. Pode falar, Cristiane. Porque a partir desse momento era muito importante eles verem e eles crerem, porque eles iam falar daquilo. Você vê que não houve cura neles, não houve o milagre da cura, eles ainda não tinham, eles não tiveram nenhum problema para ser curado, né? Você vê que a Bíblia não ressalta isso. Então, a partir daquele momento lá, eles tinham que ver o Senhor Jesus fazendo os milagres para eles crerem e para eles falarem daquilo que realmente é, né? Hoje nós temos a Bíblia que relata tudo isso. Nós temos o Espírito Santo que testifica. E mesmo assim, existem pessoas que quando elas chegam na igreja, tem que haver um milagre na vida delas para elas crerem, entendeu? Então, tem pessoas que, se elas não verem uma mudança, um milagre, elas não ficam, elas não acreditam. Por quê? Claro, são pessoas desacreditadas, são pessoas sofridas, são pessoas que não têm a mesma fé. Isso é normal, cada um tem o seu grau de fé. Então, o que acontece? Hoje em dia não é diferente. Tem pessoas que chegam na igreja e ficam e se firmam pela palavra que ouvem, começam a buscar o Espírito Santo. Mas tem pessoas que só ficam porque houve o milagre. Então, ali, a partir daqueles dias, eles iam ter a certeza do que eles estão falando. Olha, Jesus curou, eu vi, ele vai curar você, ele vai mudar a sua vida. Então, era obrigada, sim. Pois é. E é interessante a gente avaliar aqui a questão da autoridade espiritual. Jesus tinha autoridade espiritual, né? O pessoal depois vai inquirir, quem é você para estar fazendo essas coisas e falando essas coisas? Ele tinha autoridade espiritual. Mas uma autoridade, ela precisa ser reconhecida como autoridade espiritual. Vamos fazer aqui uma analogia. Eu tenho um policial. Você conhece o policial. Você já sabe quais são as prerrogativas de um policial, até onde ele pode ir, o direito e o dever do policial. E você sabe que ele é uma autoridade sobre você. Se um policial te abordar, a primeira coisa que você vai fazer é se render e o que você quer? Ah, eu quero documento, eu quero que você faça isso, eu quero que você abra seu carro, eu quero que você... E você vai fazer tudo. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Ele é tão humano quanto você. Mas sobre ele está uma autoridade, lhe foi outorgada, e você reconhece essa autoridade. Ok? Se você não reconhecer essa autoridade, né? O policial vai lá e você está dirigindo seu carro e ele manda você parar. Você não para o carro. Você segue. Por quê? Porque você não reconhece a autoridade daquele policial. Você nem sabe quem esse cara é. Não reconhece a autoridade. Passe diante. O que você vai agora, infelizmente, sofrer? O poder da autoridade. Porque ele pode te dar um tiro, vai ter perseguição policial, alguma coisa assim, e ele vai mostrar o poder que ele tem. No momento que ele mostra o poder que ele tem, ele vai lá e vai mostrar para você, olha, eu sou autoridade, e agora, diante da manifestação do meu poder, você vai ter que me reconhecer como uma autoridade. No mundo espiritual, a mesma coisa. Então, Jesus tinha uma autoridade e que nem todos reconheciam. Maria já reconhecia, de cara. João Batista reconheceu quando a palavra de Deus se cumpriu, de cara. Entendeu? O Filipe, assim que ele foi chamado, segue-me, reconheceu de cara. Os demais discípulos, como está aqui, creram. Não porque
viram nele autoridade, mas porque tiveram de reconhecer a autoridade através da manifestação do poder da autoridade, que no caso são os milagres. Então, para a manifestação, ou melhor dizendo, para o reconhecimento da autoridade do Senhor Jesus, inevitável, tinha que haver milagres. Né? Como é que a gente vai ver a autoridade do Espírito Santo em você? Tem que haver milagre. Da sua boca tem que sair coisas que vão se concretizar. Do seu proceder tem que existir coisas, né, que aquilo vai fazer com que as pessoas reconheçam, não, há em você a autoridade do Espírito Santo. É diferente de fazer a obra. Tem gente que pode fazer a obra e necessariamente não tem a autoridade do Espírito Santo. É diferente, tá bom? Mas para a pessoa ter a autoridade do Espírito Santo, ela tem que manifestar o poder do Espírito Santo. E diga-se de passagem, pessoal, se você facilmente reconhece a autoridade do Senhor Jesus, concorda comigo que não é necessário que haja a manifestação do poder dele sobre a sua vida? Aonde eu quero chegar? Sim. Necessariamente, a autoridade, ou melhor, o poder da autoridade espiritual, o poder da autoridade do Senhor Jesus, necessariamente, para quem o reconhece, não precisa ser manifesto. Por quê? Se, por exemplo, você reconhece que o Senhor Jesus é o seu Salvador, aí você tem uma enfermidade, está repreendido, tem um câncer, vai morrer de câncer, está terminal. Se você não for curada pelo poder de Deus, isso não vai fazer com que você retroceda na sua confiança. Por quê? Porque você já reconhece a autoridade, não há necessidade do poder de Deus ser manifesto, porque você já reconhece a autoridade do Senhor Jesus como Salvador. Em princípio, o poder espiritual é necessariamente para aquelas pessoas que não creem no Senhor Jesus. Se você já crê, e de repente você não alcançou alguma coisa de Deus, isso não vai impedir que você obtenha a sua salvação. Estão entendendo onde eu quero chegar? Não significa que o poder de Deus não possa ser manifesto na sua vida. Por quê? Porque isso é uma questão de fé. Mas o princípio do poder é necessariamente para aquelas pessoas que não creem, para que elas possam crer. Então, quando a gente está vendo aqui os discípulos vendo a manifestação do poder, isso está fazendo com que eles agora creiam, tá? Então, aí me leva a pensar que, de fato, não é só Natanael e Filipe que está junto com ele nesse casamento. Existem outros discípulos, que aí eu imagino que sejam esses 4 que eu já citei, que são lá de Betsaida, onde ele foi parar e encontrar com Filipe, ok? Então, vamos para frente. Depois disto, ele desceu para Cafarnaum, ele, a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e eles não ficaram ali por muitos dias. Quando ele fala que ele, a sua mãe e seus irmãos, já cai por terra a ideia de que Maria permaneceu virgem para o resto da vida. De forma alguma. Por quê? Porque está escrito aqui que ele tinha irmãos. E esses irmãos vieram de onde? Da cegonha? Não, vieram de Maria. E vieram de Maria, que manifestação do Espírito Santo de novo? Não, esse, o único, exclusivo, foi o Senhor Jesus. Veio de José, junto com Maria. Né? Então, isso aqui quebra as pernas lá dos católicos que acreditam que Maria morreu virgem, quando não é verdade. Pode falar aí, Cristiane. Abre o áudio, Cristiane. Desculpa. Só voltando no que foi falado antes, né? De crer no poder, na manifestação do poder. Tem aqueles que creem, tem aqueles que não precisam, tem fé. José precisou ver e ouvir. Mesmo Maria falando para ele, ele não acreditou. Né? Ele teve que ouvir o Espírito Santo, Deus teve que falar com ele.
E assim é com pessoas também. Muito, muito interessante que existem dois tipos de pessoas, né? Os que precisam crer para ver e o não, né? E aqui quando fala, que também acho bem, bem legal, assim, porque eu imagino que o Senhor Jesus, ele cresceu sendo diferente. Eu não vejo ele como uma pessoa, ele não deve ter sido rebelde, nem desobediente, tanto que ele fala que ele chama Maria de senhora, né? Aqui, pelo menos na Bíblia, na linguagem de hoje. E fala assim, ó, depois disso, Jesus, sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos. Isso quer dizer que os irmãos dele, mesmo vendo que ele era diferente, não se tornaram discípulos dele, né? Verdade. Nem todos os irmãos provavelmente estavam aqui. Por quê? Porque, de fato, eles eram de Nazaré, eles deveriam tocar lá a empresa do pai, né, o trabalho do pai, que era no ramo da carpintaria, e eles eram, de fato, de Nazaré. Eles descem para Caná por conta do casamento, e agora eles descem para Cafarnaum, sinceramente, não sei por quê. Jesus descer para Cafarnaum, perfeitamente plausível, porque ele vai começar o ministério dele ao redor ali da Galileia, mas é o ministério dele. Por que a família está ali colada, sendo que a família é de Nazaré? Tanto é que fala aqui que eles não permanecem ali muitos dias, né? Eles vão voltar para Nazaré, que é a terra deles, a casa deles, os negócios lá continuam, provavelmente não vieram todos os filhos. Em outro texto, fala que são filhos e filhas, e a gente só está vendo aqui irmãos, né? Poderia ser, se as irmãs estivessem aqui, provavelmente seriam citados irmãos e irmãs, já que em outro texto deixa isso claro, né? Os filhos e as filhas, tá certo? Então, provavelmente são alguns, os mais velhos, ou talvez até os mais novos, que foram junto com Maria para esse evento. Desce todo mundo agora, vai para Cafarnaum. Vamos lá. E estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. E era comum que todos os judeus, não importava onde eles estivessem, eles tinham que subir a Jerusalém. Por que subir? Porque, de fato, Jerusalém, geograficamente, estava situado em um ponto mais alto ali daquela região. Então, a gente sempre vai ver subir para Jerusalém, tá certo? Descer para Cafarnaum, descer para Galiléia, descer para o Egito, subir para Jerusalém. Então, ele vai para Jerusalém e era o hábito de todo judeu. Vão para lá. E encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Sua versão aí pode estar um pouquinho diferente, mas enfim, quando ele chega lá no templo, ele percebe todo aquele comércio, aquela movimentação, ele sente-se incomodado. Não necessariamente, pessoal, por causa do comércio, porque poderia até haver aquele comércio. Vamos lá, o cara é judeu, ele está vindo do Egito. Está vindo do Egito para passar a Páscoa em Jerusalém. Não tem criação, não tem nada. E ainda que tivesse aí carregando aquele bicho lá até chegar a Jerusalém, ia dar muito trabalho, o bichinho podia chegar doente, o que ele queria oferecer para Deus era o melhor. Então, o que ele faz? Ele leva um dinheiro, chega lá, compra um animal e sacrifica. Tudo bem, não tem erro isso aí. Não era esse o grande problema. O problema é isso estar sendo feito dentro do pátio do templo. De modo que aquele comércio, inclusive, incomodava quem estava dentro do templo. Incomodava ouvir a pregação, tirava a concentração. Isso, para o Senhor Jesus, foi visto como uma aberração, uma impureza, né, dentro da casa de Deus. De modo que ele chega e fala, expulsa todo mundo ali e faz uma purificação daquele lugar. Coisa que os fariseus já eram para ter feito.
Sacerdotes ali já era para ter feito, não era para eles admitirem isso. Só que eles também ganhavam com isso. Poderia ver o comércio? Poderia, extramuros, e não tinha que envolver nada com os sacerdotes. Não tinha problema, estava tudo certo. Mas no momento que foi lá para dentro do templo e virou aquela bagunça, aí Jesus ficou muito indignado, muito incomodado. Se a gente for imaginar que nós somos o próprio templo do Senhor Jesus hoje, é a mesma coisa. Deus fica indignado em ter que dividir o espaço que é dele com outros deuses. Que outros deuses? Seu filho, seu marido, seu trabalho, ou sei lá o quê. Seu carro, sua casa, né? E ele vai ficar incomodado com isso. Vai exigir uma purificação da nossa parte. Olha, você tira isso aí de dentro do templo, porque o espaço no templo que você é meu. Jesus vai exigir isso. Caso contrário, ele não vai operar. Né? Ele não vai ficar dentro da gente disputando quem é o maior. Ele simplesmente vai sair, vai recuar e vai deixar a gente à vontade com os nossos próprios desejos, nossos próprios desígnios, nossas próprias adorações. Pode falar aí, Cristiane. Isso é muito importante, porque para a gente receber o Espírito Santo, a gente tem que estar com o templo limpo, a gente tem que estar limpo dos pensamentos, não só ruins, mas dos desejos, até desejos da carne. A gente tem que limpar. O que é limpar? É negar a nossa vontade. Então, para ele vir, para o Senhor Jesus começar a agir em nós, agir na nossa vida, tem que estar 100% limpo. Não pode ter coisinhas, a gente não pode dividir com coisinhas. Se a gente não está limpo, é muito interessante que se a pessoa não está com o coração 100% limpo, qualquer sentimentozinho que não provém do Espírito Santo, o diabo faz festa. O diabo só quer um pontinho para poder semear a semente dele. Então, aqui é muito forte essa passagem, onde o Senhor Jesus manda limpar o templo. E aqui é a nossa vida, né? É a nossa vida. Para o Espírito Santo agir, para o Senhor Jesus se revelar na nossa vida, tem que estar limpo mesmo o templo. E se ele realmente tiver desejo de habitar em você, ele vai ser bem suave, com chicotes de pequenas cordas. Bem amigável, bem pai, né? Bem assim, um pai doce, amoroso, um pai que ama, né? Zeloso. Pois bem, então, é nesse nível aí, pessoal. Tente haver a purificação das nossas próprias vidas, e ele está fazendo isso aqui dentro do templo. E agora ele vai ser questionado. Esse daqui é o primeiro embate que ele vai ter com os fariseus. Esse é o primeiro embate público, está todo mundo vendo, não é uma coisa pontual. Ele já teve a primeira manifestação do poder dele, mas foi algo pontual lá no casamentozinho, um Caná, um buraco perdido lá na Galileia. Caná era desse tamanho. Só não era menor que Nazaré, mas era desse tamanho. Tá? Pronto, agora não, agora ele vai para Jerusalém. Na Páscoa. Aquilo ali estava fervilhando. Imagina carnaval em Salvador, né? Aquela perturbação? Pois bem, Jerusalém, Páscoa em Jerusalém, aquela coisa toda, mesma forma. Vem gente do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro conhecido na época, os judeus, e até aqueles que eram prosélitos, né? Que aceitaram o judaísmo e necessariamente não eram judeus, iam lá para sacrificar na Páscoa. Isso era para eles uma festa religiosa, onde eles tinham que obrigatoriamente ir lá oferecer um sacrifício pelos seus pecados, certo? Aí Jesus fala, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de comércio. E lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me devorará, ou me consumirá. Vale a pena a gente dar um look nisso. Números, capítulo 25, abre aí rapidinho.
respondendo aí a Fernanda, Almudes Fernanda, seria algo, uma forma, se eu não me engano, hebraica, e metretas seria grego, mas são a mesma coisa. Números 25, do verso 11, a gente vai ver o seguinte, é interessante. Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Por quê? Lembra aquele fato de que os judeus estavam se misturando com outros povos e se casaram com mulheres de outros povos? Aí Deus manda chegar e matar todo aquele que ainda permanecer com essas suas esposas. Ou ele separava, ou se ele permanecesse, ele ia ser morto. E aí acontece de um sacerdote chegar lá com uma mulher estranha. Então Finéias, que era neto de Arão, chega e fala, não, meu amiguinho, aqui não. Deus disse que aqui não. Ele puxa a espada e vai lá e mata o casal. Então isso afasta de Israel a cólera, a ira de Deus, e ele vê em Finéias, né, alguém que estava zelando pela vontade de Deus, tá certo? E aí ele diz, portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Por quê? Porque ele agiu com zelo. E ele, na sua descendência, depois dele, ele e a sua descendência depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, o zelo com as coisas de Deus, Deus observa. Não passa batido aquele dia que você foi lá e limpou a igreja, não passa batido aquele dia em que você decidiu não roubar mais, não passa batido aquele dia que você tirou os outros deuses de dentro do seu coração, de dentro do seu lar, e deixou Deus como exclusividade. Essas coisas são zelo com as coisas de Deus. Não passa batido. Abra aí em Salmos 69. Salmo 69, todo mundo? No verso 9, a gente vai ter o seguinte. É um salmo 50 ou 60? 69, no verso 9. 69. Eu não consegui ouvir. Agora ouvi, obrigada. 69, verso 9. Um salmo de Davi. E ele fala o seguinte: pois o zelo da sua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então, Davi falando que tudo aquilo que é uma afronta para Deus é como se fosse com ele mesmo. Mexeu com Deus, está mexendo comigo. As coisas de Deus são para mim uma prioridade. Então, ele vai falar isso ao longo do texto. Ele vai dizer que, inclusive, ele é perseguido pelos próprios familiares por ter colocado Deus em primeiro lugar, mas que para ele isso aí já não importa. Por mais que ele esteja sendo injustiçado, ele está fazendo algo que agrada a Deus e isso o deixa feliz também. Tá certo? Então, vamos lá. Essa é a passagem, essas são as passagens que os discípulos vão ver como o cumprimento da palavra de Deus, tá? Que a gente vai ver aqui. E lembraram-se os seus discípulos de que estava escrito: o zelo da sua casa me devorará, me consumirá. Então responderam os judeus, dizendo-lhe: qual sinal tu nos mostras, vendo que tu fazes estas coisas? Que coisas? Ele acabou de exigir a purificação do templo. Espantou todo mundo, ele sozinho. Não teve ninguém para bater nele, não teve ninguém para dar com ele. E os discípulos não ajudaram, não, foi ele sozinho. Diga-se passagem
É aqui no verso 12, que potencialmente todos os discípulos já estão reunidos, tá? Que não é citado explicitamente em João, isso já foi feito nos outros evangelhos, a gente está vendo aqui que João é um evangelho diferenciado, então ele não vai ficar se atendo a esses detalhes, tá? Mas aqui no verso 12, todos os demais discípulos, 12, já devem estar reunidos, eles sobem para Jerusalém junto com o Senhor Jesus, e eles agora estão vendo, né, mais um testemunho que Jesus está dando para eles, de como eles devem se portar, tá? Primeiro, os milagres têm que existir, e aqui ele está mostrando algo mais, né, para eles, para o comportamento deles, que é justamente a purificação do templo, e a gente vai entender que não é só o templo físico, mas o templo espiritual, que hoje somos nós. Pode falar aí, Cristiane. Eu quero falar uma coisa assim que é muito interessante, tá? No meu entendimento aqui, que me veio aqui agora, né? Apesar da gente já ler, assim, mas vai revelando. Esses discípulos do Senhor Jesus não foram pessoas qualquer que Jesus chamou. Eram homens que estudavam as Escrituras. Porque no capítulo anterior, teve uma parte em que eles lembraram, Jesus fez algo que lembrou que estava escrito, que Moisés já havia comentado, deixado claro. E agora, de novo, ele relata que eles lembraram que estava escrito na Bíblia do cuidado com o tempo. Então, o Senhor Jesus não escolheu pessoas aleatórias. Jesus escolheu pessoas, homens, que já estudavam as Escrituras, que entendiam, que acompanhavam e que acreditavam nas Escrituras. E diga-se de passagem ainda, Cristiane, o seguinte, o normal, quando aparecia um mestre, tipo João Batista, as pessoas iam segui-lo. João Batista não chamou ninguém. Jesus ainda vai e chama alguém, mas o normal era essas pessoas começarem a seguir Jesus. E depois ele fez a seleção daqueles que ele considerou, né, que eram os mais capazes, né, os aptos, os perfeitos de forma alguma, mas aqueles que, sendo trabalhados, né, sendo moldados, eles iam funcionar certinho para a missão que era, né, o início da igreja, que Jesus ia deixar essa missão para com eles. Então, de fato, eram pessoas especiais. Todos os judeus, eles tinham por hábito, eles frequentarem as sinagogas para aprender as palavras. Quando eles já ficavam numa idadezinha, né, de meninos, 7, 8 anos, alguma coisa assim, eles já frequentavam as sinagogas, eles eram obrigados a estudarem os textos. Então, desde pequenininho, a gente começa a ler a Bíblia quando? Quando entra na igreja. Quem nasce na igreja, beleza, tem uma vantagem da zorra, se lê a Bíblia, né? Se parar para ler, porque tem gente que só ouve aquilo que o pastor fala na reunião. Mas se a pessoa para ler a Bíblia, desde pequenininho, rapaz, quando esse moleque chega na fase adulta, ele tem um conteúdo extraordinário. O problema é que a maioria das pessoas vão conhecer a palavra de Deus, receber a luz de Deus, quando, na verdade, já são adultas, né? Já capengaram um monte aí nesse mundo, e não tem tempo suficiente para examinar as escrituras como deveriam. Eles eram já formatados desde pequenininho, e até hoje os judeus têm esse hábito. O menininho cresceu um pouquinho, pronto, vai para a sinagoga. A gente vai ao templo, vai ouvir, vai fazer as orações, eles têm de aprender. Então, eles dominam isso aí, tá certo? Eles dominam a palavra, eles tinham esse conhecimento, e a gente sempre vai ver realmente eles referendando, olha, realmente, ó, o profeta falou isso, como a gente está vendo aqui, como a gente viu Felipe falando, como a gente viu Natanael falando, tá todo mundo aqui, como a gente viu o próprio João Batista já falando, tá? Eles lembrando de passagens que já foram escritas, né, na Torá e nos livros dos profetas. É assim que eles sempre se referem, que para a gente é o Antigo Testamento. Certo? Então, vamos lá. Aí ele pergunta, né, qual o sinal que você me mostra, né, que tu nos mostra, vendo que tu fazes essas coisas? Né? Com que autoridade é que você chega para fazer essas coisas? E aí ele, bem destemido,
ele chega e fala. E Jesus lhes respondeu dizendo, destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele estava já predizendo a morte dele. E tipo assim, aquela pergunta que eles fizeram a Jesus era intimidadora. A pergunta era, quem é você? Para estar aqui mexendo com os nossos negócios, está louco? Você perdeu a noção? Sabe o que podemos fazer com você? Você tem noção? Então, a gente vai ver no final do capítulo que a palavra revela que Jesus não precisa que ninguém se apresente ou que falem algo a respeito das pessoas, porque ele conhece o coração de todo mundo. Então, essas pessoas que estavam vindo para falar com ele, ele já estava respondendo, olha, vocês não me intimidam, vocês vão me matar, vocês vão destruir esse templo, tá? Eu não vou fugir disso, vocês vão me matar por causa da maldade que vocês têm dentro do coração de vocês, mas em 3 dias eu vou reerguer o templo, pelo meu próprio poder, pelo meu próprio poder. E aí, verso 20, então, disseram os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Óbvio que era impossível. Impossível. Humanamente falando, impossível. Não tinha condição daquele templo todo ser derrubado e novamente ser reconstruído em 3 dias. Tá certo? Ok. E aí vem a explicação do verso 19. Mas ele falava do templo de seu corpo. Ele estava falando do próprio corpo dele. Ele seria morto e, pelo seu próprio poder, ressuscitaria ao 3º dia. Tá? Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Qual Escritura? A Escritura que a gente acabou de ver, que ele, o zelo da tua casa me devorará, tá certo? E também o fato de ele ressuscitar, ele dizer, olha, ao 3º dia eu reconstruo o templo. Então, aí eles chegaram, misturaram as coisas, olha, o que ele falava, ele tinha razão. Agora, as coisas estão claras para a gente. Precisou que alguns acontecimentos ocorressem para que aquilo ficasse nítido. E isso também é plausível nos dias de hoje. Se não fosse a Bíblia nos revelar tantas coisas, a gente não conseguiria compreender muitas coisas. Mas como a gente já tem a Bíblia e a gente, acontece isso porque, já sei, está escrito na Bíblia que é assim, que tem que ser assim. Pode falar aí, Cristiane. E você vê que todos esses versículos, quando o que fala que os discípulos lembravam, fala assim, ó, os discípulos lembraram. Então, eles comentavam entre eles. Olha, você leu, lembra daquela vez que nós estudamos, ou está escrito? Então, havia um diálogo bem bacana, um estudo entre eles, eles comentavam, eles conversavam entre si, porque aqui não cita assim, o Felipe falou sobre isso, Pedro falou, os discípulos lembraram, então eles conversavam sobre todas as partes que falam que eles recordavam, fala assim, né, que os discípulos, então eles conversavam, eles dialogavam, isso, trocavam ideias, né, como estamos aqui conversando e trocando ideias, isso é bacana. Perfeitamente, isso é desde sempre. Isso tem que existir, isso é o que fortalece a igreja, velho. É isso que fortalece, esse tipo de comunhão, entendeu? Se a gente estiver indo por um viés errado, aí chega o outro, não é por aí não. Isso é legal, isso não é ruim. Isso é necessário, Vamos lá. 22. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Até então, né, quando ele fala creram na Escritura, parece que eles não criam. Não é talvez que não crescem,
é que eles não viam como isso seria cumprido. Eles não entendiam, né? No momento que você não entende, de fato você não crê. Quando você lê aquela passagem, se ele chega simplesmente, né, pega lá o Salmo 69:9, aquilo que a gente acabou de ler, né? O zelo com as coisas do Senhor me consumiu, o zelo da casa do Senhor me devorará. Não, o que significa isso? Se, na verdade, eles não praticavam isso. Quem praticava isso? Quem é que se consumia com o zelo da casa do Senhor? Os sacerdotes. Não eram os demais judeus. Era aquela galerinha que ficava lá dentro do templo. Então, eles não entendiam isso. Né? Eles não compreendiam. Quando, então, o Senhor Jesus morre, ele... rapaz, tem o zelo com o templo físico e tem o zelo com o templo espiritual. E quando ele falou que levantaria o templo em 3 dias, não era o físico, era o espiritual, que no caso era o próprio corpo dele. Ora, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, ao ver os milagres que ele fazia. Então, aí, Mateus, Lucas, Marcos está recheado de passagens quando ele estava em Jerusalém, e os milagres que ele fazia, as pregações que ele fazia lá, pregações, inclusive, dentro da sinagoga, dentro do templo, tá? Ele sempre estava trabalhando em Jerusalém. E aí, pronto, né? Começou lá em Caná, e agora ele não para mais, ele vai executar miríades de milagres, principalmente milagres de cura, né? Era o que o povo mais necessitava. A gente vai ver a multiplicação, etc., mas as multiplicações não acontecem necessariamente em Jerusalém, né? Mas dentro de Jerusalém a gente vai ver, sim, as curas e tudo isso acontecendo, os milagres atestando a autoridade divina do Senhor Jesus. Então, muitos creram. Perfeito, perfeito. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos os homens. Bom, se tem alguém que conhece bem os homens, é justamente Jesus. Deus primeiro porque fez o homem, e Jesus porque veio na carne de homem. Então, ele sabia muito bem o que acontecia dentro da mente do ser humano. Não precisava ninguém falar. Olha como João mostra, né, cada vez com mais detalhes e intensidade, essa questão de onisciência do Senhor Jesus. Olha, ele tá aqui, mas ele está consciente de tudo. Ele está olhando para o seu coração, ele está vendo se a sua intenção é verdadeira, é boa, é perversa. Ele está vendo se realmente o seu desejo é puro. Ele está vendo se essa meditação se tornou algo mecânico ou se realmente você está querendo absorver mais da palavra de Deus para tornar isso uma prática, uma conduta que melhore aperfeiçoe o seu caráter. Ele está vendo tudo isso. Então, ele fala que Jesus não se confiava a eles. Então, Jesus, ele não chegava a dar intimidade. Ele ficava, ele fazia o que... Estava todo mundo lá, mas ele sabia, no fundo, vocês só estão me aplaudindo porque eu fiz um milagre para vocês. No fundo, vocês estão aqui porque eu multipliquei os pães e os peixes. No fundo, vocês estão interessados na cura que eu posso lhes proporcionar. No fundo, vocês acham que as palavras que eu falo adoçam a alma de vocês querem essa paz aí que vocês estão desfrutando enquanto estão aqui perto de mim. Mas necessariamente vocês não me querem. Ele conseguia discernir isso. Lembra que quando ele entra em Jerusalém, entrada triunfal, a última entrada dele em Jerusalém, ele entra com todo mundo aplaudindo, 2, 3 dias depois está todo mundo querendo que ele seja morto, as mesmas pessoas que aplaudiram. Então, Jesus, João deixa isso aqui, olha, Jesus, ele não vai se decepcionar com o ser humano. Não vai. Por quê? Porque ele sabe o que esperar do ser humano. E não necessitava, verso 25, de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Né? Então,
João encerra esse texto falando exatamente dessa onisciência do Senhor Jesus. Nada acontecia com ele por acaso. A gente vai perceber que há momentos em que Jesus vai ser perseguido, ele foge. Né? Tem momentos que o pessoal vai apedrejar, cadê ele? Sumiu, desapareceu. Por quê? Porque ele é covarde? Não. Porque até nisso ele sabe qual é a hora dele aparecer ou não. Quando Maria chega lá e fala, meu filho, olha, acabou o vinho. Sim, e não é chegada a minha hora. Tem hora, tem o tempo exato para tudo. Tem a oportunidade oportuna para tudo. E eu sei muito bem qual é o momento. Né? E tudo que ele vai fazer é no momento certo. É isso aí, pessoal. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Fala aí, Maiana. Um minuto. Quando Maria ela percebe que está faltando, a gente está atento à nossa vida espiritual, porque estar atento à nossa vida física é muito automático, você precisa ver o que falta para o seu trabalho, o que você tem, o que você ainda falta, mas na vida espiritual não, muitas vezes cai no mecânico, a pessoa não presta atenção nos sinais, ela não percebe que hoje ela não orou, que ela não orou ontem, e não está fazendo, não faz diferença para ela. Talvez nem fosse a função de Maria, mas ela estava lá se preocupando disso, numa forma espiritual. A gente tem que estar atento para ver até que ponto está indo a nossa intimidade com Deus, até que ponto o serviço que a gente está prestando para Deus está bom, está excelente ou precisa melhorar. Lógico, a gente nunca vai ter a excelência, mas a gente vai buscar, que é o que faz a diferença, é você não desistir, você não aceitar aquilo, você vai cada dia mais buscar algo que lhe falta. E quando ela faz isso, e o Senhor Jesus fala, não chegou a minha hora, e mesmo assim ela não desiste, e manda para os serventes lá obedecer a Deus, significa que Deus não faz tudo sozinho. Deus, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Deus não vai fazer só porque você está precisando, só porque você pediu. Você vai ter que manifestar a sua fé, que foi o que Maria fez. Ela não duvidou, ela ficou ali. E eu fico me perguntando se era comum, na época, o costume era uma festa durar uma semana mais ou menos. Esse pessoal não tinha se preparado? Tinha. Talvez foi isso que chamou mais atenção para o despertar de Maria, que aquela era a hora do Senhor Jesus se manifestar. Primeiro, eu creio que foi o próprio Deus quem falou dentro dela, ainda que João não relate. Mas o próprio Deus colocou essa certeza nela. E segundo isso, se ela estava mexendo lá na organização, ela sabia que o vinho deveria durar muito mais tempo. E Deus fez com que esse vinho acabasse justamente para isso, para que o Senhor Jesus se manifestasse. O vinho, uma das representações dele é o sangue do Cordeiro, é o sangue do próprio Senhor Jesus. Por que, então, as talas? Como a Fernanda falou, eu concordo em algumas partes. O sangue de Jesus é quem vai nos lavar, é quem vai nos purificar. Acabou o vinho, acabou a alegria da festa, numa linguagem bem simples. Mas quando o Senhor Jesus vem, nos lava, nos purifica, ele restitui na gente a alegria da salvação, que é o mais importante. No versículo 7 e 8, me deu de novo essa certeza de que Deus não faz nada sozinho, porque ele falou para os homens encherem e depois para ir levar. Você vai fazer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Não existe isso de só você fazer ou só Deus fazer, porque se você fizer só, a glória de Deus não se manifesta. Para que Deus vai se manifestar na sua vida se você pode fazer tudo sozinho? E quando ele fala lá da purificação do templo, eu lembrei de Ezequiel 28, no versículo 18, quando ele lança a profecia contra, acho que é Tiro, que ele fala na multidão dos seus comércios, multiplicou suas iniquidades e tudo mais. Não é bem nessa ordem. Só um minuto, peraí.
pela multidão alguma coisa assim. Está lá no versículo 18, é só quem quiser ir lá e ver. A pessoa vai se acostumando com o que o diabo vai dando, as ofertas que o diabo vai acrescentando. Era uma facilidade ter aqueles animais ali, era. Só que aí eles também já não tiveram mais a preocupação de providenciar aquilo antes. Ter mais tempo para fazer a escolha. Chegava lá, o que tivesse lá era aceito, era bem-vindo. O diabo vai, tira uma coisinha de um lado, vai dando a pessoa de um outro. Eu preciso de um trabalho. Vai lá e encontra um trabalho. É errado, não. Mas o trabalho começa a consumir o tempo todo daquela pessoa, aquela pessoa já não tem mais tempo para ir para a igreja, a pessoa não tem mais tempo para ir fazer uma evangelização, a pessoa não tem mais tempo para meditar na palavra de Deus, e ela não percebe que isso aí é as trocas, as barganhas que o diabo vai fazendo. Então, mais uma vez, eu volto para o versículo 3. Se você não estiver atento, não estiver vigiando, você vai cair nessas armadilhas, nesses laços que o diabo vai dando. Então, é você que tem que se policiar, é você que tem que estar atento. Às vezes, até quando a gente está falando com um colega, fulano, não é assim, não é por aí, você também está atento, você está cuidando da salvação do outro. É porque você quer tomar parte da vida dos outros? Não, se você estiver atento com a sua vida, você vai conseguir estar atento às debilidades dos outros também, porque você já passou pelo processo e você vai saber como orientar, se ele vai seguir ou não, é ele e Deus. Acabei. E a obrigação da gente é cuidar um dos outros mesmo. Isso aí é mandamento, inclusive. Mais alguém, pessoal? Algum comentário? Dona Cida, fale aí, Dona Cida. A senhora tem que falar, Dona Cida. Dona Cida, a senhora pode ficar calada, não, gente. O que eu entendi aqui é que quando o que o pessoal fala, né? E às vezes eu li assim, eu entendi assim. Mulher, o que tenho eu contigo. Ele queria dizer que a partir do momento em que ela pediu, né? É o que a gente pede e não sabe esperar, né? Então, ele estava esperando um momento, como a senhora falou, 5 minutos, mas a ordem não vinha dela, vinha de quem? De Deus. Ele estava esperando o momento em que o pai dele dissesse, pode servir. Então, a obediência, né, é tudo. O que fica para mim é isso aí. Porque a gente tem que pedir, às vezes a gente fica naquela ansiedade querendo que aconteça no momento que a gente quer, mas a gente pede, tem que esperar. E uma coisa que eu queria falar também a gente acha bonito, né, os testemunhos, como lá na frente, né, a moça deu o testemunho dela com o marido, com a filha. É muito bonito o testemunho, mas eu fico assim pensando, vamos nos policiar para que a gente não chegue a esse ponto de conhecer a palavra de Deus e nos tornarmos... isso que aconteceu, né, na vida dela e de muitas pessoas que acontece, que a gente vive a palavra de Deus, a gente conhece a Deus, porque realmente, de fato, ela não conhecia a Deus, porque a chegar no ponto que chegou, eu não sei, eu nunca tinha chorado tanto quando ela começou a falar, né, o testemunho dela. Eu ouço testemunho e tudo, mas minhas lágrimas desciam assim. Eu disse, meu Deus, eu não estou entendendo o porquê do meu choro. Aí depois eu vim entender, se eu fico triste, imagine o Espírito Santo quando a gente faz algo que incomoda ele, porque se a gente está na presença dele, aquelas pessoas todas que vê, por exemplo, eu
sou evangélica. A minha família me conhece, muita gente me conhece. Aí eu saio da presença de Deus. Faço tudo aquilo que essa pessoa fez. Poxa, que tristeza, né? Para Deus, para o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Eu digo, oh, meu Deus, vamos. Eu peço tanto a Deus, meu Deus, não deixa isso acontecer comigo. Se o Senhor vê que eu vou te desonrar, me tira antes. Eu não aceito passar essa vergonha. Porque é muito triste, a gente tem que se policiar, né? Porque a gente está aqui conhecendo a palavra, Deus está dando a oportunidade da senhora, né? Porque a gente lendo aqui, muitas coisas eu fico em dúvida, porque eu trago para mim. Ele deixou a Bíblia e deixa também esses exemplos que o pastor passa lá na frente, para que a gente, na nossa caminhada, a gente fique em observação e não caia na cilada de Satanás para envergonhar o nome de Deus, né? Então, isso aqui é porque Jesus, ele deve uma obediência ao Pai, independente dele ser Jesus. Ele deve obediência a uma pessoa mais acima dele. Eu creio, ficou para mim isso, né? Que quando ele fala assim, não é desrespeito, mulher. É que algo a mais ele tem que respeitar, né? Independente de alguma coisa. Ele só estava esperando o mandado de lá de cima. Perfeito, dona Cida. Tá vendo, dona Cida? A senhora tem que falar, não pode ficar calada. Tem que falar, tem que falar. Fala aí, Maiana. Fora que o milagre é a gente quem provoca, né? Se a gente não provocar o milagre, ele não vai acontecer nunca. Perfeito, é isso aí mesmo. Mais alguém, pessoal? Não? Então vamos encerrar por hoje. A gente se encontra quinta-feira, no capítulo 3. E quem faz aí a oração de encerramento? Eu faço. Obrigada aí, Fernanda. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse momento. Eu quero te agradecer pelos alertas. Eu quero te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade. Pai, eu agradeço também pelas vidas de cada uma dessas mulheres, de cada uma de tuas servas, em especial pela vida da Andresa. Eu te peço, meu Pai, que em tudo o Senhor seja com ela. Vá ao encontro, meu Senhor, às necessidades de Andresa. Trava, ó Deus, as lutas que ela vem travando. Entrega a vitória na mão dela. Senhor, teu tempo, o teu plano, é tudo perfeito, meu Pai. Por isso eu te peço que a tenha debaixo da tua santa proteção. Renova, Senhor, teu espírito dentro da tua filha. Conduza ela em todos os passos e tomadas de decisão. E honra, meu Pai, a fé da tua serva. Faz o mesmo, Senhor, na vida de cada uma dessas mulheres. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor renove as nossas forças e que seja como as palavras da tua serva, Dona Cida. Que estejamos alertas, meu Pai, que o teu Espírito não nos permita, Senhor, cochilar, não nos permita nos distrair com as coisas desse mundo, de modo a perdermos de vista a nossa comunhão com o Senhor, a nossa busca em prosseguir em conhecê-lo, a nossa alimentação, meu Pai. E não, como Dona Lília falou, de uma maneira sistemática, de uma maneira obrigatória, mecânica, mas com prazer, meu Pai, com alegria de te conhecer, com o alimento que sai da tua boca, que é a tua palavra. Nos renova nessa noite, Espírito Santo. Renova o nosso espírito, renova nossas forças, renova a tua presença em nós. Coloque em nós, meu Deus, uma sede por te conhecer a cada dia mais. E queiramos, meu Pai, a cada dia mais de ti. Coloque em nós o fogo do teu espírito pelas almas, porque tudo é para o Senhor.
é com o Senhor, meu Deus. Então, que o Senhor conte conosco, que o Senhor nos use, que o Senhor faça de nós uma ferramenta, um instrumento, mas que de alguma forma nossas vidas sejam úteis ao teu reino. Pai, nos exorta assim, Senhor. Por diversas vezes nós necessitamos da tua exortação. Usa, sim, meu Pai, com sabedoria as tuas servas para cuidar uma das outras, mas que seja o Senhor a falar e não nós mesmos, porque é o Senhor que verdadeiramente cuida de nós. Abençoe a cada uma mais uma vez, eu te peço. Em nome de Jesus eu agradeço, para a honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui.